Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod DP. Nesse nosso lugar de conversas, risadas e fé. Até porque falar sobre Deus pode ser leve, transformador e profundo. E a nossa conversa tá pra lá de especial hoje. O nosso convidado é alguém que nós aprendemos a amar. É um jovem de 19 anos, congrega na Tetelestai Church, é filho de pastor, um músico apaixonado pelo que faz, fã número 1 da Paloma Posse. Um defeito. Odeia frutos do mar, mas ama filosofia e psicologia. Um detalhe, se for chamar ele para fazer algo, que seja à noite, até porque o Batman não trabalha de manhã. Seja muito bem-vindo, Isaac Ferreira! Muito obrigado, boa noite a todos. Gente, nosso convidado, uma honra, Isaac, você tá aqui com a gente. E assim, vamos começar com a clássica, beleza? A clássica pra gente começar a esquentar e depois a gente vai nos mais profundos. Como é ser filho de pastor? Porque assim, para algumas pessoas é leve e para algumas pessoas já tem uma carga mais pesada. E como você lida com isso? É uma exigência, né? Sim. É uma exigência a todo momento. Nós que somos filhos de pastores, querendo ou não, a gente precisa ter um padrão, né? Tem aquele padrão a ser seguido. Desde pequeno, eu sempre fui filho do presbítero Wagner. Então, eu considerava tias, né? Mas pessoas chegadas dentro da igreja e tudo mais, e desde pequeno essas pessoas nos exigiam certa postura. Então eu fui crescendo dentro desse ambiente, fui crescendo, e aí meu pai abriu a igreja dele, se tornou pastor, e isso permanece. E para ser bem sincero, enquanto eu estiver nesse ministério, essa exigência sempre vai existir. Sim. É porque assim, igual, eu falo por mim, né? Eu não sou filha de pastor desde criança também, mas as pessoas sempre colocaram essa carga, tipo, não sei porquê, como filha, eu era meio que tratada como filha de pastor, não sei se é porque a gente era muito, meus pais sempre foram líderes de jovem, de irmãs, tudo e tal, só que pra mim foi muito leve, porque assim, eu cresci nesse ambiente, eu não tenho essa carga, você é filho, você não pode, porque eu acho que não teve essa diferença pra mim, tipo... Hoje meu pai é pastor também, mas eu não sinto esse peso, tipo, você é filha. Não, gente, pra mim é algo normal. Sim. O que pra muitos é diferente. Sim, eu concordo com você, pra mim também não tem. Eu sempre tento manter, tipo assim, eu sou filho de pastor, mas isso não interfere em quem eu sou. É o velho ditado, galera. Filho de pastor não é pastorzinho. Segue. Além das exigências, né? E aí a gente vai entrar na música. Eu quero ouvir da música agora. Pastor, filho de pastor, desde criança teve essa... Sim. Carregou. Agora, músico, quando você viu que surgiu isso na sua vida, como entrou, tipo, de fato, falou, eu amo isso aqui. E se você lembra de alguma coisa muito marcante que, de fato, tipo, mudou tudo? Começou justamente com o pastoreio. Não do meu pai, mas meu pai, ele tem uma frase, ele sempre ressalta isso em nós, né? Que o primeiro ministério que nós temos é a nossa casa. São os nossos filhos, a nossa família, nosso parentesco, em especial quem está mais próximo. E meu pai, ele sempre pastoreou os meus irmãos, a minha mãe, nós de casa mais próximos, ele sempre pastoreou isso em nós. E na igreja havia uma necessidade de um tecladista. E eu pequeno, falei, nossa pai, eu vou fazer aniversário e eu quero uma bateria eletrônica ou um tablet. Da época, nossa, eu queria um tabletzinho, uma bateria eletrônica. Aí eu enchi o saco dele, eu quero. Aí chegou o meu aniversário, eles saíram de casa, eu fiquei sozinho, falei, tá bom, acho que ele vai voltar com o meu tablet, já né? esperando eu chegar. Ele vai voltar com a bateria eletrônica, eu tô todo feliz. Aí eu lá esperando lá na sala. Quando ele chega com uma caixa. Eu falei, gente, não cabe uma bateria aí dentro, e o tablet é muito grande, que isso? Aí ele, você sabe que a igreja precisa de um tecladista, né? Então eu trouxe um teclado pra você. Eu sempre fui muito grato, desde pequeno. Então eu agradeci pra caramba, mas de acordo com ele, com foto que tem, ele falou que ele via aquele sorriso, mas aquela coisa tipo assim, não queria, mas a gratidão, porque querendo ou não recebi o presente do meu pai, fiquei feliz, lógico. Eu me alegrei, ele falou, vou te colocar numa aula. Aí eu comecei a ver alguns vídeos na internet, peguei um solinho ou outro ali, o Eu Navegarei, né, que é bem chacompom pra quem tá começando, bem legal. E aí... Depois de um tempo ele me colocou numa aula, eu fiquei 4 meses em aula, né, como professor presencial, e depois disso eu destrinchei,
fui pra igreja. Então podemos dizer que um autodidata aí, porque você É. não toca só teclado. É, também... Segredo que toca Isso, todos, verdade. galera. Também culpa, bem entre aspas, é muito bom isso. Mas da necessidade, né? Oferta e demanda. Ouve a necessidade, coloca o Isaac lá A e ele vai necessidade desenrolar. vem junto com o autodidata, porque assim, É. se precisarem de mim, esquece, galera, vai ficar precisando, porque se precisar de mim não vai ter. Não vai ter. Esse autodidata não existe aqui. Não tem. Ai, Jesus. Eu acho que quando a gente fala dessas questões, principalmente dentro da igreja, e eu tava até conversando com a nossa equipe, que quando a gente cresce na igreja, a gente desenvolve muito as coisas. Porque igual, eu não lembro, tipo assim, se alguém me perguntar, e quando você começou? Gente, não sei, porque eu sempre cantei. Eu tava até falando antes dessa pastora que eu lembro quando eu era criança, um congresso de criança, que eu dei a ideia pra fazer a entrada das crianças e isso tipo, ficou marcado em mim. Então assim, sempre foi desenvolvido isso. Acho que a igreja também tem esse papel de desenvolver isso nas pessoas, tipo, em todos os aspectos, não só como músico. Eu acho que o músico, posso estar muito enganada, Diga. vamos lá, você pode me corrigir, mas pelos amigos que eu tenho, músicos, eles falam que a igreja é o melhor lugar assim, para desenvolver os músicos, tipo, para os músicos se desenvolver. E se você for olhar, os melhores tocadores, ou a maioria dos tocadores começaram dentro da igreja. Sim, eu concordo 100% com você. E é legal que a gente vê, por exemplo, você falando que você começou criança, Sim. né? É legal a gente entender isso, que boa parte vem do incentivo dos nossos pais. Exato, também. Eu acho que um pai que incentiva um Também. filho dentro da igreja, independente do ministério, seja na palavra, seja independente da maneira de servir, sabe? Você desenvolve algo, você desenvolve um talento, você descobre muitas das vezes um dom que Deus te deu. E a igreja, ela tem esse papel social, né? Sim. De pegar você e falar, vamos. Eu acredito também, às vezes, pela pressão, bem entre aspas, né? De, por exemplo, nós que somos da igreja, a gente tem uma quinta-feira, um culto na semana, uma quarta ou um domingo para tocar. Sim. Então eles precisam. E se você se dispõe a aprender, você vai estar diferente do músico, né? Do mundo, por exemplo. O mundo, ele quer pessoas prontas. Exato. O bar, ele quer uma pessoa que vá saber tocar, que vá desenrolar, que vai chegar lá, vai animar a galera. A igreja, ela prepara pessoas para o altar. Ela abraça, né? Ela abraça. não vai ficar julgando, tipo, você não sabe tocar. Você Sim, não tá errou. pronto. Vai estudar lá. Quando Exato. você estiver pronto, você volta. E vamos de polêmica, então aproveitando desse assunto. Tem igrejas que tem que fazer audição, tem que não sei o quê. Sim. O que você acha disso? É um bom assunto, é um baita assunto, Jesus. Mas assim, sem papo na língua não é errado, não. Não é errado. Eu concordo. O reino de Deus exige excelência. Não é porque é pra Deus que a gente pode fazer de qualquer maneira. Lógico, devemos incentivar, como a gente conversou, né? Incentivar essas pequenas pessoas, as ideias, jovens, jovens, crianças, sim, sim. né? E pessoas também que estão começando agora, que têm vontade, a gente deve incentivar. Sim. A gente não deve deixar de lado. Não é porque você não tá pronto que eu vou te deixar de escanteio e não vai rolar. Não. A gente vai fazendo essa inclusão aos poucos. Tanto que eu lembro que quando eu era menor, e meu pai chamou a líder de música, né, de louvor lá pra casa, falou, olha como é que ele tá tocando. Ela me viu tocando lá, ela falou, olha, legal, mas ele ainda precisa estudar um pouquinho pra entrar pro ministério. Talvez ele consiga tocar uma música aqui, outra ali, mas ele ainda precisa aperfeiçoar. E foi assim, eu me aperfeiçoei pra entrar no ministério. E isso com todos, e também não cheguei chegando. Sim. Então, tipo assim, essa do processo seletivo, essa da capacitação, né, eu sou muito a favor. Até porque eu acho que tem que ir de acordo com a demanda da igreja. Sim. Tem igrejas que realmente precisa de audição, que não dá pra você seguir. Uma das coisas que quando eu era líder de louvor, eu sempre incentivei a galera, e a gente estava até falando que eu lembro que a gente estava com desfalque de músicos, e aí a menina que tocava violão só sabia tocar violão. Eu falei, cara, eu preciso escrever pro teclado. Mas eu não sei, não preciso escrever pro teclado. E aí começou de quinta arranhar, hoje ela vive no teclado. Hoje ela, tipo assim, aprendeu e estuda teclado. Então, eu acho que, de fato, também, uma das coisas que eu aprendi é que ninguém coloca qualquer pregador para pregar. Ninguém coloca qualquer... Ai, gente, desculpa. Já rasga o verbo, fala mesmo, já começou, já chegou aqui. Então, assim, ninguém chega assim e fala assim, você chegou hoje na igreja, domingo você prega. E as pessoas têm essa dificuldade com o grupo de louvor. Eu não sei se você concorda comigo, mas as pessoas têm essa dificuldade com o grupo de louvor. 100%, em especial porque a intenção dessas audições, dos processos seletivos, pelo menos é a maneira que eu enxergo, não é 100% o quão a pessoa é capacitada
no sentido teórico, no Sim. sentido do quanto eu toco, do quanto eu sou. Não, mas do quanto você está disposto a servir. Porque querendo ou não, digamos que o culto começa 8 horas. Você vai chegar 10 para as 8? Não dá. Não rola. Você tem que montar o seu equipamento e tudo isso é avaliado, por exemplo. Sim. A disposição da pessoa, o quanto a pessoa está realmente disposta a servir. Tem pessoas que querem estar no Ministério de Louvor para estar no palanque. E aí a gente entra, que assim, não tem como a gente desvincular nossa essência, principalmente quando a gente cresce na igreja, a gente carrega essa vida com Cristo. Eu sei que não tem como, até porque é o que eu sempre falo para as pessoas, o que você faz em secreto reflete em público. E o público que eu digo não é sobre altar, mas é em público na sua vida com seus amigos, na sua vida com a sua família, isso reflete muito. Porque quando eu cultivo algo no secreto, isso na minha vida, na minha mansidão, no meu perdoar, isso as pessoas costumam achar que é só no altar. E não. E aí, eu sempre teve, tipo assim, eu queria saber como que é o Isaac fora, sabe? O jovem de 19 anos, que tem uma vida, que tem vontade, como que você faz, não pra desvincular da essência, mas pra viver o jovem que você é. Ele é bagunceiro. Não vou mentir, eu gosto da brincadeira, de uma zorra. Sim. Eu sou novo, né? Eu sempre falei isso. Gente, eu sou novo, eu vou brincar. Deixa eu me divertir, eu sou jovem, Sim. eu gosto de fazer coisa de jovem, né? E inclusive dentro da escola, isso acontecia muito de ouvir aquela famosa frase: você não é crente? Você não era crente? Gente, lógico, duas ou uma. Ou estão falando com razão, Sim. ou estão falando por Pra loucura da atacar, cabeça, pra atacar. pra atacar. Sim. Por exemplo, já teve vezes que eu ouvi, eu falei, gente, eu não vou nem dar atenção, porque se eu perder a minha linha, aí sim eu vou dar um motivo, né? Mas como também já teve ocasiões de eu ouvir e eu realmente falar, putz, mano, não deveria me comportar dessa maneira. Sim. Entende? Então, tipo assim, o Isaac desvinculado da igreja, obviamente não é desvinculado de Cristo. É isso. Né? Quando a gente tá na igreja, a gente tem um padrão a ser mantido, uma seriedade, um falar. Aham. Mas fora a gente brinca, a gente vai comer uma pizza, a gente vai tomar uma coca, um milkshake. Vai dar uma zoada, Não, brincadeira. vai rir. Você acha que você já perdeu amigos, pessoas por conta do que você carrega, porque não souberam desvincular? Não souberam desvincular o Isaac da igreja. Exato. Vou te dar um exemplo, tá? Na verdade, não foi que nunca perdi, mas eu, Monique, me privava. E aí depois a gente entra nesse assunto. Mas assim, eu não posso ir, eu não posso estar. E assim, teve amigos que tipo, esquece, que isso aí não dá. Porque as minhas amigas sempre entenderam, por mais que elas ficavam tipo, poxa, eu me privei de ir para aniversário, porque eu achava que não podia, sabe? Eu tinha esse tabu. Uhum. Tipo, eu não posso, porque não posso. Sim. Vai ter música do isso mundo daí. e eu não posso deixar da minha amiga. Entendeu? Eu sempre me privei disso. Eu nunca gostei. E quando eu decidi estar junto, acompanhando, eu falei, gente, não é o meu lugar. Eu Sim. não consigo, desculpa. Ainda mais pela galera de hoje. Tipo, é difícil você ir no aniversário de alguém que é do mundo e que é da zorra total e não ter lá um roche de narguilha, a galera falando besteira e o pagode ou o funk rolando solto, desculpa. Mas eu não me sinto nada confortável. E quando eu tentei, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Não. Mas você acha que já perdeu amigos por conta disso? eu Ou nunca- souberam entender? Tipo, não, tá tudo bem. Não, eu nunca nem quis me aproximar. Pra ser sincero, desse tipo de pessoa. A gente via Caraca. as pessoas fazendo as brincadeiras, né? Entendi. Sabe, as pessoas... É que você já sabe? conseguia, tipo, entender. Isso aqui não, esse Mano, aqui. Sim. Porque, por exemplo, principalmente por piadinha, por brincadeira... Entendi. É que homem é mais difícil, né, gente? Eu acho que homem tem essa. O homem nesse lado na zoeira é um pouco mais elevado. Sim. Igual minhas amigas da escola, eu tenho minhas amigas da escola que a gente estuda desde a 6ª série, que a gente vai até o 3º do ensino médio. E a gente é amigas até hoje. E assim, eu me privava muito, elas até brincavam. Vamos almoçar? A Monique não pode porque tem ensaio. Era sempre assim. E aí, por muitos anos eu me privei, mas depois eu consegui entender. Só que o que acontecia? A minha festa vai ser na balada X. Então, no sábado. Então, na sexta, Monique, a gente vai na churrascaria comemorar com você. Então, elas conseguiam entender isso. Entendeu? Então, eu acho que mulher, pra esse lado, é mais maleável. Tipo, não, amiga, tá tudo bem, a gente vai almoçar. Entendeu? Legal, é diferente do homem. Né? Diferente do homem, né? É 8 ou 80, ou tá ou não tá. E realmente teve ocasiões de ser exatamente assim. Né? De eu ver, entender e falar, poxa, a pessoa é da hora, a pessoa é maneira. Sim. Mas se eu continuar aqui, eu vou acabar me perdendo. Eu vi pessoas se perdendo por estar com amizades justamente desse naipe. Sim. Sabe, pessoas, filho de Sim. pastor, filha de pastor, gente que tá lá e eu conhecia a pessoa, trocava ideia com a pessoa, falava sobre Deus, falava sobre a igreja. E nossa, que top.
E aí a pessoa se aproximando daquele grupo de colega, e eu já meio assim, e a galera de boa, a galera gente boa. Mas justamente a galera que vai para esses rolês, que tem essas piadas, que tem essas questões que a gente... Tem algumas que a gente releva, que a gente fala, não, de boa, é só uma brincadeira, mas tem coisa que a gente não pode, de maneira nenhuma, aturar. Então a gente tem que se afastar. Sim. E essa pessoa foi se aproximando, eu falei, olha, não é legal você estar junto. Ah, não vai dar nada. E aí vai indo, vai no rolê, vai no outro, quando vai ver, acaba em pecado, termina em iniquidade e afastado de Deus. Isso de fato. Meu pai sempre usa uma frase que é: quanto mais perto do mundo, mais longe de Deus, e quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo. Então meu pai, ele sempre usa essa frase pra tudo, assim. A gente falou sobre nós, né? Então você decidiu. Você já sentiu, tipo, que a igreja, talvez, num geral, te colocou essa carga também de você não pode... Vamos lá, como sempre usando os meus exemplos, assim. Eu acho que as pessoas têm muito tabu, mas quando a gente olha para Jesus na Bíblia, a gente vê que ele andou com as pessoas. Jesus, ele entendia que tinha amigos de mesa, amigos de entrar em casa e amigos de altar. Eu ouvi isso e carrego agora comigo. Então Jesus sabia quem eram os amigos igual. Lázaro, ele era amigo de Jesus, íntimo. Foi o único momento que a gente vê que Jesus chorou na morte de Lázaro. Mas Lázaro não foi os 12. Sim, entende? Então, que Lázaro era um tipo de amigo íntimo. Não era o do altar, não era o da caminhada, não era que Jesus precisava ensinar. Então, Jesus, a gente vê que ele andava com as pessoas. E eu, Monique, ainda nesse assunto de se privar, eu sentia que muitas vezes tinha um pouco de... Não sei se é porque eu fui líder muito cedo, fui regente de mocidade muito cedo. Tipo, você não pode. Aí eu lembro que até um amigo falou assim, você não sai pra comer um lanche? Eu, não, faz uns 4 anos que eu não saio. Tipo, tem um lugar pra comer, um salgado. Sim. Porque eu me, tipo, não posso, porque não posso. Tem que ser na minha casa, porque senão... Meu Deus, tô em pecado. Até que eu comecei a me aproximar de Deus e entendi, tipo, não precisa ser tão pesado assim. Não precisa ser tão pesado. Com 19 anos, você acha que você sente isso ou... Porque eu sou um pouco mais velha, né, gente? Na minha época, eu posso falar que na minha época era um pouco mais pesado. Então você acha que hoje tem isso ou você acha que hoje tá mais tranquilo? Hoje é mais tranquilo. Ai, que delícia, né? Não, sim, que delícia. Mas justamente por processos. Assim como você precisou passar um processo para entender isso, todo mundo vai passar. Enquanto você não entende, você vai continuar ali. Como uma vez a gente conversando aqui, a gente falou sobre processo, e a gente entende que o processo de Deus, nossa, é pro fim de um propósito. Sim. Só que propósito é esse? E muitas das vezes as pessoas colocam na cabeça que o propósito de Deus para minha vida é riqueza. Jesus morou na beira da praia, Jesus tinha casa na praia, Jesus era rico. Não. Pelo contrário, o processo de Deus com Jesus na terra, e Jesus é o nosso maior exemplo, né? E se Deus não poupou Jesus, entende? Nem Jesus colheu coisas da terra, por que a gente quer colher coisas da terra? Então, enquanto a gente estiver com aquele olhar nas coisas da terra, nas coisas que são daqui, a gente não vai sair desse processo. Eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Então, para vocês que estão assistindo, gente, tem equilíbrio, não se priva, tipo assim, não posso, mas também não, porque aí vem a pergunta, qual tipo de conteúdo hoje você acha que afeta os jovens para afastar? Tipo assim, você acha que, mano, aqui os jovens, a maioria pode ter esse cuidado, se não ter cuidado, afasta, assim, afeta o jovem cristão hoje em dia? Cara, hoje a gente tem as mídias, né? A gente tem a internet, e é uma baita ferramenta. Mas, na minha concepção, a maior ferramenta ainda continua sendo quem tá do seu lado. Pra mim, isso daí é inegável. Lógico, a internet tem uma baita influência, né? Tem total. Mas, pelo menos, acho que depende um pouquinho de criação também. Mas ao meu ver, quem tá do seu lado tem um poder de influência muito maior. Muito grande, sabe? Mas, assim, pequenas legalidades que a gente dá na internet, através das telas, transbordam nisso. Transbordam em permitir a aproximação de coisas que não são divinas, que não vem de Deus, hein, mano? Já viu? Até porque o mundo espiritual, galera, a gente não tem dimensão. Então, eu só vou ver isso aqui hoje, quando você vê, isso já tá totalmente... Sim, eu desde pequenininho já tive algumas experiências espirituais. Pode contar uma, a gente quer escutar. Eita, meu Deus do céu. Quer escutar, bora. Conta pra gente. Eu lembro que eu era pequeno. Não é nada muito mas pra mim, na época, foi... Eu adoro, gente. Eu era pequeno e meu avô sempre falava pra mim, né? Fala, não fica até tarde assistindo televisão, porque tem uns bichinhos que saem da TV pra te pegar, os demônios. E aí eu, mano, morria de medo. Eu dava um cagaço, mas eu ficava de qualquer forma. E aí, um exemplo que eu tinha de casa era a minha tia.
minha tia passou por essa experiência de estar assistindo uma televisão e acabar sendo atormentada ali no que ela estava assistindo, coisa sobrenatural mesmo. E aí eu falava, beleza. Aí eu conheci uma prima minha que tinha muita experiência sobrenatural e que ela passou por essa mesma experiência. Aí eu comecei a falar, putz, acho que meu avô tem razão. Ou seja, é de família, né, É galera? de família. E aí, um dia eu era bem novinho, eu tava assistindo Gato de Botas, besteira. Nossa. Eu maratonava Gato de Botas, mas era até madrugada, gente. E eu lá assistindo e tal, e aí, eu gostava muito, e aí eu tinha aquele episódio, eu lembro que aquele episódio que eu tava assistindo, tava falando sobre bruxaria. E eu, na minha inocência, falei, tá lá o bruxo soltando feitiço, e o Gato de Bota tá desviando de tudo, que legal de assistir. E aí tinha um livro lá que tava sendo disputado entre o gato e a bruxa, né? Quando eu tava assim na sala de casa, eu lembro que era madrugada, e eu tava sozinho assistindo, assim, parado, assim, ó, olhando ela. Quando do nada, esse livro passou em frame, e ele passou, sabe, naquela câmera lenta. Não sei se foi coisa da minha cabeça, ou se realmente na série passa em câmera lenta, mas eu vi muito bem o livro passando em câmera lenta, ele girando. E ele girando, ele tinha aquele pentagrama desenhado. E ele passava assim, ó, o pentagrama, passava. Aí eu olhei assim, eu vou dormir. Eu não vou pegar aqui mais não. E sabe quando sobe aquele gelo? E aí eu lembrei a voz do meu avô falando, filho, não fica até madrugada. Vai dar ruim pra você. Eu não vou estar aqui pra arriscar pra ver o que vai acontecer quando esse livro terminar. Vou desligar a televisão agora. Mano, peguei, desliguei, eu falei, vou deitar, vou dormir. Quem disse que eu consegui dormir? E aí eu comecei a sentir coisas desde pequenininho, né? Minha avó conta melhor essa história, minha mãe conta melhor essa história, de que já teve vezes de eu beber, tá sendo atormentado por demônios. E isso daí percorreu a minha infância. Caraca. E eu passei um tempo muito tranquilo, sabe? Disso daí. Sim. Mas depois desse episódio, meio que teve um restart de novo. Sim, tipo assim, opa. E aí eu não conseguia mais dormir. E aí voltou, sabe? Aquela assombração de eu estar deitado assim, virado para um lado. E, eu não posso virar, porque se eu virar vai ter tô sentindo um bicho aqui atrás de mim. Eu dormia com os meus pais ainda. E aquele gelo, meu irmão, faz isso daí passar. É difícil. Então, tipo assim, as telas é uma legalidade espiritual muito grande. E hoje as pessoas não têm noção, principalmente quando crianças, os pais não têm noção do que as crianças assistem. Mano, muito. Total, e tem coisas que parecem que você sente, pô, Gato de Botas, meu irmão. Tipo assim, Gato de Botas. Parece absurdo, mas é uma experiência que aconteceu comigo. Então eu falo, poxa vida, é bom tomar cuidado com o que vê, e principalmente com telas. Teve outras ocasiões também com a tela dentro da minha casa, que Deus me deu sonhos, Deus me deu visões de tipo assim, mano, vocês estão abrindo legalidade dentro de casa, vamos se tocar. E eu chegava no meu pai e falava, pai, tive um sonho assim, assim, assado. E o demônio aparecia no sonho, e eu me levantava pra expulsar, e falei, cadê vocês? Quando eu pedia socorro pra vocês estavam todo mundo assim, parado assim, ó, na frente da TV, assim. Caraca. Sabe? E eu novinho. E aí eu já tinha esse entendimento, papai, a gente precisa parar de ver essas coisas. E é justamente isso que muitas vezes acontece na nossa casa. A gente liga uma televisão, coloca numa série muito boa e esquece de alimentar aquilo que realmente deve ser alimentado. E a gente, aos poucos, vai dando essa legalidade, essa liberdade, esse vai trabalhando aqui, vai trabalhando ali. A gente não vê o inimigo entrando na nossa casa, mas a gente se distrai. E a distração é aí que, é a chave que Satanás usa muito nessa geração. Pô. Hoje em dia é difícil você pegar um jovem, eu sou jovem também, eu sou meio distraído também, mas é difícil. Somos jovens, melhor, né? Mas é difícil você pegar alguém que não é distraído, que não é TDAH, que não tem um déficit de atenção. Nada contra o TDAH, pelo amor de Deus. Não, gente, a gente só tá falando. TDAH não é coisa do diabo, meus irmãos, não. É condição. Mas realmente essa distração abre uma brecha muito grande. E eu acho que é isso. Eu acho que os jovens, adultos, redes sociais, e as crianças
tem sido muito levado nessa questão de implanta uma coisa aqui, uma coisa ali, e as pessoas acham, não, tá de boa, a gente não percebe dessa legalidade que a gente tá abrindo. E um ponto que você falou da questão de o que afeta são as pessoas, eu percebi, assim, de que um tempo pra cá, uma das coisas que Deus, ele abriu os meus olhos e realmente mudou é, de fato, o assunto mesa. As mesas com quem eu sento, como que faz diferença. Hoje eu tenho, tipo, nitidamente isso. E hoje, assim, sendo realmente direcionada por Deus, eu não tenho problema em dizer, hoje, infelizmente, você não faz mais parte da minha mesa. E, assim, tá tudo bem. Meu amigo, tá tudo joia. bem. Mas, assim, hoje, de fato, eu não consigo que você senta na minha mesa. Não é momento de você sentar na minha mesa. Eu sempre frisei isso na minha casa. Não era todo mundo que sentava na minha casa. Não era todo mundo que... Mas hoje, mais ainda, até nessa questão de contato mesmo. Com quem eu converso, com quem sabe da minha vida, com quem eu vou sair. Porque, de fato, reflete muito quem você é. Verdade. Não tem como, assim, não tem como. Agora a gente vai deixar o ambiente mais leve e vamos para nossa dinâmica, tá? Produção, nossa dinâmica. Obrigada, viu? Quem começa? Eu ou Isaac? Eu? Ok. Isaac, Pega um vai. papelzinho, né? Vai ter, acho que, desafios, né? Deixa eu pegar o que não tem enrolado aqui. O que ele Ai, perguntar, eu Jesus. tenho que responder. Ai, deixa ser ao contrário. É um bate-bola? Eita, gente, que isso aí? Responder. Você consegue ler? Ah, não, li... ah, tá. Nossa, que susto. Eu pensei que eram perguntas bíblicas. Falei, nossa. cara. Não, ele não é Show. louco pra fazer isso. Isaac, eu tô nervosa. Não, relaxa. Já fingiu que sabia a letra do louvor pra não passar vergonha? Ah! Já! Já. Nossa. Direto não, mas assim, alguém já pediu uma música tal, e aí eu... Amém. Alô? Amém. Então já. Aconteceu comigo esses dias, velho. Devo Pode contar? pode contar. Beleza. Eu tô, de quarta-feira, eu tô lá na Maná, né? Tô tocando lá. Aí eu tô lá, pá de boa. E aí o pastor deu na cabeça dele de ver que eu canto. Igual você, fica com essas loucuras. Ah, ele canta. Eu tô lá no meu teclado, suave, tocando, né? Beleza, de boa. Aí ele terminando a pregação dele. Aí a pregação era sobre discipulado. Se a gente pensar num louvor. Aí, quero que a banda suba agora. Vou pensar um louvor sobre discipulado. Não é tão simples, Meu, gente. não é simples. Tem tema que é muito fácil. Vai ter 1 milhão de louvor, mas tem tema que você fala que não vou fazer verdade. isso. Aí eu pensei num louvor, só que não era da conclusão dele. Não adianta você pegar, tipo assim, um louvor que não conclui com a palavra, Não tem que dá. concluir. Aí eu comecei a tocar esse louvor, só que era um louvor dentro de um tema que ele abordou, mas não a conclusão. Aí ele chegou pra mim, ele, canta aí. Aí ele trouxe o microfone e entregou assim pra mim. Eu falei, 2 questões. 2 questões. Cantar, ainda cantar uma coisa que não vai ter naquela sabia. palavra. Eu falei, não, gente, não. Aí eu cantei um trecho, assim, um trechinho. Só pra dar um... gás. Aí ele tava do meu lado, assim, eu encostei nele e falei, esqueci a letra. Aí ele, amém, vamos aplaudir o Senhor. Nossa, tal. ainda bem que ele, tipo, levou numa boa, que tem gente que fala, ei, esqueceu a letra. Nada, ele numa levou boa. numa boa, me pegou de calça curta. Nossa, naquele eu dia, direto. Jesus. Direto. E esse negócio de ter que louvar depois da palavra, gente, olha... Um louvor que te faz chorar. Que me faz chorar? Tem que cantar. Faz que isso aqui, tem que cantar. Tenta não, tá Tá escrito assim. não. Ai, qual é o nome daquele louvor, gente? Meus dons e talentos são pra te servir. Linda, essa é... Nossa. Não vejo razão na minha Pode cantar mais alto, vida Zac. sentir. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro. Vem tua obra em mim completa. Essa música é Demais, gente. chave. Demais, Essa velho. vai, você. E Essa é aquela chave. outra também. Espírito Santo. Ore por mim. Ai, gente. A gente vai chorar aqui. Vamos chorar. É. Já dormiu no culto? Com certeza. Quem nunca, gente? Primeiro quando eu era criança. Vivia dormindo. Mas Caindo da adulta, cadeira. já. Assim, dormir eu acho que eu nunca, tipo, cheguei... Mas assim, aqui, ó. Dá uma pescada. É. Ó, vou contar um segredo dos tecladistas. Mas não foge daqui. Eu sei que vai fugir, não tem Deixa como só não aqui. fugir. Mas assim, evita compartilhar. Tem tecladista que dorme fazendo fundo. Olho fechado. Meus irmãos, a gente liga o automático, mas quando a gente tá muito cansado, não é assim, você vai me ver assim às vezes, mas não é que eu tô dormindo, tá bom? Fiquem espertos quando usar que for tocar na sua Ok. igreja, pessoal. Ok? Aqui, ó.
Liga automático, meu irmão. Tira o cochilinho. Meu, sério? Tem vezes que Chocada. já aconteceu? Ah, quero? Não. A gente segura, a gente tenta se É mais conter ao forte do que a máximo. gente. Mas tem hora que a gente tá vendo. Não, aconteceu comigo quinta-feira. Eu trabalho com parto, e aí eu acompanhei, fiquei acho que 15 horas no trabalho de parto, e aí eu virei à noite, tinha culto na quinta, eu consegui cochilar, tipo, 1 hora, mas assim, pra quem não dormiu, fazia quase 28 horas só sem dormir, 1 hora não é nada. Cheguei na igreja, subi pra cantar, fazendo back, aí teve uma hora que eu fechei o olho, eu tava cantando, mas eu tenho certeza que a minha mente, ela Viajou, viajou. Aí depois me essa mandaram daí. mensagem, falando assim, da próxima vez dá uma disfarçada aqui, deu pra ver que você deu uma cochilada boa. E eu, tipo... E aí quando eu abri o olho, sabe quando você volta assim, tipo, nossa, eu tô na igreja. E eu tava cantando. Eu tava muito cansada. Tava muito Nossa, mano, cansada, eu tava muito caramba, cansada. mano. Deus me perdoa. Acontece, Deus me- às vezes a gente virou turno assim, é embaçado, É errado. gente. É embaçado, o homem é falho. Qual é o maior mico que já passou na igreja? Putz, mico Tipo assim, vergonha. na igreja. Pode ser fora também, sei lá. Durante um culto, eu acho que já. Já aconteceu do teclado cair. Nossa, pesado. Mano, imagina, você tá lá tocando de boa, fazendo o fundo da pregação, aí do nada No o meio da teclado cai. pregação. Bum! Já aconteceu, acho que aqui. Eu lembro que eu tocava num teclado de um rapaz amigo meu, e tinha algumas. Ele era um teclado meio antiguinho, e tinha algumas teclas que, tipo, você tocava, ela fazia um pá! Vinha com tudo o som, sabe? Aí, Mano, aí na minha cabeça eu falei, ó, é o dó e o mi, não posso tocar o dó e o mi, porque se eu tocar vai fazer aquele pá, esquecia. Aí o pregador lá, só dos músicos, pai, senhor, bem calmo, bem tranquilo, e do nada, pão, a igreja inteira assim, atirando, assim, opa, foi sem querer. Ó, irmão, quebrou o teclado aí, mano, tá tudo bem aí tudo contigo? bem. Não, esse mico eu vou ter que contar o meu. Você sabe qual que eu vou contar, né? Gente, batismo na nossa igreja. E aí o tanque é aqui. É aqui. Isso. É submerso, né, que fala. E aí o que acontece? Faz o batismo, depois põe as madeiras pra gente subir. Então a gente acaba o batismo, coloca, quando é pra cantar durante o batismo, a gente usa aqui, os backs aqui, e aí eu fico sempre ali, beleza. Acabou, igreja cheia, porque familiares, lá. E aí meu pai virou pra mim e falou assim, Monique, nós não conseguimos colocar as madeiras certinho. Então evita ficar em cima do palco, da onde é o tanque. Falei, beleza. Aí as meninas falaram, Monique, então vamos cantar embaixo. Eu falei, não, gente, o que faz? Vocês cantam no canto e eu canto nessa parte aqui da frente, que eu não vou pegar a madeira. Eu canto na frente. Tinham tirado o altar de acrílico, beleza. Seguimos. Subi pra cantar, tô cantando a primeira música, eu senti pessoas atrás de mim. Aí eu já olhei pra produção que tá ali atrás, tipo assim, eu odeio que enquanto o grupo de louvor tá tocando, esteja movimentado. Depois coloca, não precisa colocar, iam colocar o tapete. E aí, perceberam, mas colocaram. Mas mesmo assim, falei, não vou pra trás, porque eu não sei o que vai acontecer. Nisso, eu dei um passinho leve. E aí, eu fechei o olho e tô cantando. Junto ao poço, estava eu, e de olho fechado. E aqui, e eu sou uma pessoa que me movimento, galera, sou uma pessoa que usa minhas mãos, e de olho fechado. Tu és... Quando minha mão foi pra frente, colocar o altar, eu não vi aquilo que fez. Ai, nossa! Mas assim, foi pra frente, caiu, como a minha igreja é coisada, caiu do altar, assim. Eu bati minha mão, e foi leve. Só por que aconteceu? O púlpito, eles colocaram bambo. Então, quando a minha mão encostou, ele já tava bambo, ele só... Nossa. E aí todo mundo, tipo... Aí eu abri o olho, levei um susto, aí eu... Por quem a... Fingi Só demência. foi. Aí todo mundo começou a vir, e eu ficava assim, ó, tipo, não mexam. E aí tava vindo Não com o outro, e eu, tipo, não, tipo assim, tentando... Gente, depois vocês fazem isso. E aí, depois, todo mundo, meu Deus, Monique, gente. Caraca, acontece. Eu acho que foi o pior, Mano, eu assim. acho que eu já vi um vídeo assim na internet, eu não sei se é seu, Não, não é mas... meu, porque eu não deixei ninguém postar. Vai ao ar. Vocês Agora já acabaram de era, ver, agora galera. já era. Vai, acho que é você. Próximo. Qual personagem bíblico você tomaria um café? Nossa, todos, né? Todos. Ai, difícil. Mas especifica um. Ah, eu acho que hoje, atualmente, eu conversaria com o Paulo. Paulo? Não, eu acho que o Paulo, né, gente, nos dias atuais, as nossas dificuldades, eu acho que ele seria a pessoa, tipo, pra aconselhar, pra conversar, acho que ele seria Paulo? perfeito. né? Paulo. Paulo. E você? Show. Eu?
Vamos tirando o clichê, né, galera? Não. Paulo. Eu tô brincando. Mas tirando o clichê Jesus, com certeza eu falaria com Paulo. Eu não pus Mas- Jesus porque não é clichê, né? A gente vai ter um café com Jesus lá É. em cima. Uma boda do Cordeiro, aleluia. Aleluia. Eu acho que eu teria uma conversinha. Eu teria uma conversinha com Sansão. Caraca, muito bom, hein? Muito Uma bom. conversinha com Sansão ou talvez com Moisés também. Moisés teve que Nossa, aguentar Moisés. muita coisa. Tá tadinho, vendo? gente. Todos igual. Quando ele conversar com Davi, Quer conversar com Davi? Conversa com Isaac também. Débora. Débora. Esther. Ah, Nossa. gente, resumindo, a gente conversaria com todos. Com Não, todos. não tem coisa. Nossa, foi muito leve, produção, nas perguntas. Ai, ainda bem que eu não lembro. Ih, gente, meu Deus. Que eu ia lembrar. Um versículo e um significado dele para a sua vida. Não sei sim o meu. Um versículo e E um um signi- significado. E o significado dele para a sua vida. Efésios, se eu não me engano, Efésios capítulo 4. Posso puxar? Se vocês me dão licença, eu já vou puxar, gente. Vou puxar. É um pouquinho grande. Efésios 2. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos no vosso delito e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Significado? Significa... O textão desse, tipo assim, qual que é o significado Tem- pra você? Tem até o final. Não, mas por recomendo que vocês que leiam. você gosta dele? Tipo assim, por que que ele mexe com você? Ele mexe muito comigo, porque sempre que eu pego esse versículo para ler, eu penso automaticamente na santidade que Cristo nos proporciona, Sim. né? O começo dele ele começa dizendo, né, que nós nascemos num mundo pecaminoso e outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas ele nos deu nova vida, ele nos tirou da impureza que ele nos tirou, como ele diz, que outrora andávamos, mas agora ele nos ressuscitou, e eu penso muito naquilo que ele tem de fazer conosco, né, na vinda do Senhor e num novo corpo e numa nova... Gente, eu briso muito nessas paradas, esse bagulho de escatologia, eu fico meio... Então, eu penso muito, sabe? Eu sou muito grato a Deus, porque mesmo que novo na igreja, né, não tive aquela vida, nossa, de baladeiro, menino que... Não cheguei a ter essa vida, mas o meu pensamento foi muito transformado por Cristo. E todas as vezes que eu me vejo justamente distraído, como a gente já Sim. conversou, que eu me vejo moscando, esse tipo de versículo é um versículo que me dá aquele, pá, vamos acordar pra vida? Lembra da impureza que Deus te tirou? Lembra da santidade? Muito bom. Vamos se aproximar de Cristo? Vamos, bora? Sabe? Muito bom. Agora, pra gente, estamos quase chegando no final, a gente vai num assunto que eu acho que eu e o Isaac, a gente gosta de conversar sobre isso, que é sobre comportamento e temperamento, né? Uma pequena vírgula de polêmica. Porque assim, tem gente que se conhece tanto, que sabe todos os traços ali de si, ai, meu temperamento tal, mas usa isso como desculpa. Ixi. Ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito, é meu temperamento. E esquece que o Espírito Santo, ele transforma. E o Espírito Santo, ele transforma tudo, né? Tudo. Então, o autoconhecimento mostra que tá ali, tudo bem, mas é Deus quem muda. Eu tenho um certo pensamento sobre isso, mas quero ouvir você. Então, assim, você acha que hoje em dia as pessoas têm usado esse autoconhecimento para justificar o que são do que dá para permitir uma mudança? Com certeza. Eu não preciso nem concluir. A introdução já foi a conclusão, gente. Com certeza. Leu minha mente. Quando você Sim. falou temperamento, eu pensei exatamente nisso, gente. Com certeza. As pessoas, tipo, eu sou assim, não adianta. Não, isso daí é desculpa, gente. Desculpa pra quem não quer ser transformado. Exato. Tem coisas em nós que faz parte de nós. Mas o evangelho é transformação. Sim.
é justamente matar o velho homem, é justamente Exato. enterrar nós, quem nós somos. Eu tava esses dias pensando sobre isso, eu tava olhando pra gente, eu sou muito mal. Era a segunda pergunta. Eu ia te perguntar isso. Já Então aconteceu já- com você de perceber um traço do seu temperamento e pensar, eu não preciso Nossa. deixar de eu trabalhar nisso? Com certeza, todo momento. Eu olho assim e falo, gente, eu sou péssimo. Fleumático nato, gente. A gente briga, nós dois. Pouquinho. A gente tem um... Eu olho assim e falo, mano, o ser humano é péssimo. A gente fala, mano, não dá. Como é que pode? Como é que pode? E tanta coisa que a gente fala, meu Deus do céu, o que acontece? A gente fala, Sim. Jesus amado. E aí, é justamente que tá até no texto que eu citei. Sim, sim. É uma nova vida que Deus nos proporciona. E eu lembro justamente de alguém que biblicamente não esteve disposto. Jesus e... Ai, qual era o nome do fariseu, gente? Produção? Qual que é o nome do Produção fariseu? que lê... Você é pregador. Qual era o nome do fariseu que teve Tá na ponta da minha Jesus? língua também. Nicodemos. Boa. Nicodemos é alguém que teve essa não teve a transformação, mas teve essa oportunidade de Sim. ser transformado ali, meu, cara a cara, uma conversa tão íntima. E eu gosto muito da cena que The Chosen faz, que eles escrevem ali Muito da boa. conversa entre Jesus e Nicodemos. E a conclusão, gente, de partir o coração. Porque você vê Nicodemos saindo daquela conversa totalmente, mano, tá tudo errado, preciso mudar as coisas. E aí Jesus faz o convite. Me segue, vamos comigo, vamos ser transformados? Aí tem a cena mais pra frente. Jesus lá com os seus discípulos e Nicodemos assim de esquina assim, ó. Não sei se você já chegou a ver, mas eu recomendo que vocês Sim. procurem esse episódio. Assistam esse É o episódio melhor. completo. Quer dizer, gente, melhor assim, né? Todos. Mano, muito bom. E aí ele para assim, ele sente aquele chamado de Jesus Cristo chamando, né? Aquela coisa, mas aí ele se cai chorando e dá pra trás. E aí vem Jesus assim, olhando assim com aquele olhar de compaixão e, Sempre, né? poxa vida, Israel, Jerusalém, Jerusalém. Jesus amado. Pra gente encerrando ali, finalzinho, você acha que conhecer o próprio temperamento ajuda a cooperar melhor o que Deus quer fazer em nós? A gente tem uma clareza melhor, assim, quando a gente conhece. Total, a gente se conhecer, né? Tanto para os pontos bons quanto para os pontos negativos, né? Eu entendo que quando a gente lê a Bíblia, a gente tá vendo um espelho, porque a Bíblia revela em nós aquilo que nós somos. Sim. No sentido, tipo assim, mano, você precisa melhorar. Olha como Jesus se comportou. Olha qual foi o comportamento de Jesus, quais foram as falas naquele momento. Por exemplo, imagina, a gente falou sobre mesa. Monique, você sendo... Ele vai mexer no meu A Monique, você sendo a Monique, você sentaria com pessoas que você sabe que vão te trair ou vão te negar, vão falar pelas costas, vão falar mal de você, você sentaria? Eu não sentaria. E olha que eu não sou a Monique. Eu nem Falando sobre respondi, gente. Só temperamentos. meu olhar já disse. Só o olhar já disse. Eu Gente, não- acho que ninguém sentaria. E o pior, ninguém aceitaria o que Jesus aceitou. Não. Ninguém é impossível. Ninguém Não. se comportaria da maneira que Jesus se comportou, não tem como, né? A gente vê Jesus virando para Judas e falando, dando pão, né? E falando, pronto, agora vai, levanta e faz o que você tem que fazer. Judas vai, levanta, fala, olha, eu vou trair. Quem eu beijar no rosto vai ser ele. Aí Jesus tá lá, voltando do Getsemane, aí vem Judas, Gente, dá um beijinho no rosto dele, indicando que aquele era Jesus, né? E aí Jesus vira pra ele e fala, amigo. cara, Cara, ser humano Não em dá, condição Jesus. nenhuma. O Senhor é incrível mesmo. Você ser traído. E olha, a gente não tá falando de uma pessoa que tá falando mal de você. A gente não tá falando de uma pessoa que tá te esculachando pelas costas. A gente tá falando de uma pessoa que tá te entregando pra ser chicoteada, sim. pra ser cuspida, pra ser morta. Gente, o nível do absurdo aqui é lá em cima. É lá em cima. Então, Jesus nos ensina
que independente do nosso temperamento, independente de como nós queremos reagir, seja de uma maneira mais passiva, porque teve momentos que Jesus saiu dessa questão passiva, porque Jesus não era uma pessoa passiva, do contrário, Jesus ele promovia a paz, mas não era um pacifista, não era um ativista. Talvez. Aê, Jesus. Eita, Jesus. Também. Mas ambas as extremidades, ambos os polos, a gente consegue enxergar na Bíblia que a gente precisa melhorar. Sim. Sendo um colérico, sendo um fleumático, tendo traços mais calmos ou traços mais vívidos, a gente precisa se controlar. Aí a gente vai, pra fechar, a gente vai voltar um pouquinho lá pra polêmica e a gente encerra nosso podcast. Músicos cristãos escutam ou não música secular? Por quê? Já escutei muito. Ok. Ah, é mais fácil de aprender. Ah, é porque a gente tem que aprender e não sei o quê. Eu não sei, entendo de música nesse sentido. Eu quero ouvir de você, que eu considero música profissional. Thank you. Qual a sua opinião? Bom, o músico cristão deve ou não deve ouvir música secular? Eu vou repetir a pergunta, mas tanto tempo mais pra pensar, né? Mas não tem que se pensar, a gente deve sim. Monique, eu não sei, ou você que tá aí atrás, eu não sei se você vai concordar comigo. Não, é opinião, galera. Vamos deixar bem Mas, claro que cada um tem sua opinião, cada um tem sua doutrina e seu contato com Jesus. Total. Vamos lá. Mas, musicalmente falando, devemos estudar. E estudo não Falou se limita... mais bonito. Estudo não se limita ao worship. Sim. O estudo, ele é grande. Eu tava até discutindo esses dias com o pessoal da igreja sobre isso. O técnico de som ali. Gente, você... Aqui não vai tocar tal estilo de música porque escandaliza. Fala, meu amigo, se você soubesse que o jazz já escandalizou, o quanto já escandalizou no passado, por exemplo, hoje ninguém se importa com isso, o rock. Quando o rock começou, então sobre estilos, né? Mas falando sobre a música, um músico cristão que quer se profissionalizar, ele precisa estudar todas as áreas da música. Seja a música brasileira, com MPB, ou você vai lá mais pra gringa, com R&B ou New Soul, você precisa estudar. Só que você também tem que ter aquele equilíbrio, né? Se você é um cristão, Saber separar. Você precisa saber separar. A minha opinião é exatamente essa. Eu acho que tem que saber diferenciar. Uma coisa é você falar assim, olha, eu vou tirar 3 horas do meu dia pra escutar a música tal. Até porque eu, Monique, não sei se faz diferença. Mas eu sei que existe hoje aplicativos que você consegue tirar a letra e ouvir os instrumentos. Sim. E ajuda você a tocar. Não sei se a voz é tipo te atrapalhar a estudar. Então assim, se você vai tirar aquele momento pra estudar e aquilo não é o seu estilo de vida, ok. Então a minha opinião é essa. A partir do momento que vira uma rotina você escutar música secular e você conhece mais de fora do que aquilo que você descarregar, pra mim você... Galera. True. Uma salva de palmas. Resumiu. É isso, assim, é a minha opinião, tá, galera? Assim, Isso. Mas eu sou uma pessoa muito difícil de escutar música secular. Muito difícil. Assim, eu tenho que estar muito na bad pra escutar algo assim que foge, assim, mas é porque é o meu estilo de vida. Eu não gosto. Eu sei que tem pessoas que gostam de escutar pra aprender voz e não sei o que. Eu sou uma pessoa que eu não... Entendeu? Pra mim não faz diferença. Aí a gente entra até na questão espiritual da coisa, né? É bom a gente ser equilibrado, não mistificar tudo. Não adianta, tem coisa que não é mistificada, mas tem coisa que não tem como desmistificar. A música, ela tem um tempero ali que não tem como explicar. Você tá feliz, você tá alegre, acordei, nossa, 1000 graus, muito top. Aí depois do seu dia você começa a escutar aquelas sofrências, aquelas músicas mais pra trás, você vai ficar mais pra trás. E a mesma coisa ao contrário, nossa, acordei muito na bad hoje, vou colocar música pra me animar, e aquilo te dá um up, né? Isso mexe com as suas emoções. Então é um poder que a música tem muito grande, e tem até... se a gente pegar pessoas que vêm, né, a galera africana que tem esse contato maior com a espiritualidade dentro da música, eles têm uma visão muito diferente da nossa, justamente por experiências que eles tiveram e nós não tivemos. Né? Então, às vezes, que nem a gente olha uma coisa lá do rapaz falando, a gente fala, nossa, ele tá sendo super religioso, né? Ou, nossa, ele tá sendo super liberal. Mas, assim,
ele passou na pele aquilo que ele tá falando. Então é legal o quê? A gente tentar sempre equilibrar as coisas, né? Dar uma equilibrada, galera. É exatamente isso. Então, pra gente encerrar, Isaac, qual que é o conselho que você dá pros jovens que estão assistindo ou pros irmãos que estão nos assistindo? Eu sou jovem, tá? Eu acho que um pouquinho cedo, mas as experiências que Cristo nos leva a viver. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas. Meu Deus! E, cara, olha, eu tenho isso pra mim. Não foi o versículo que eu disse, mas é outro versículo que também eu poderia ter dito. Mas há um tempo pra tudo. Então, se você tá envelhecendo agora, né, como jovem, tá envelhecendo agora, eu quero arrumar uma namoradinha, um namoradinho. Às vezes esse tempo ele passa um pouco. O tempo demora. O tempo de Deus é meio demoradinho. Amém, assim mesmo. Senhor. Precisa arrumar um emprego e tal. Mano, se controla, velho. Sendo bem escrachado mesmo. Há um tempo pra todas as coisas. Eu posso contar uma experiência pra gente finalizar? Pode, claro. Depois de não ficar louco comigo, você bem rapidinho. Pode ir, produção? Top. Isso me lembra até quando eu tava estudando ainda, não faz tanto tempo, mas eu ainda tava estudando. E, eu falei, eu preciso trabalhar, não dá, eu quero trabalhar, eu quero comprar minhas coisinhas, eu quero... Aí... Só que eu tinha a oportunidade de trabalhar, porém, estudando à noite, né? E estudando à noite, eu ia me ausentar do que tinha da igreja durante a semana. Né, dos ensaios e tudo mais, e eu não queria, porque eu fui criado naquele ciclo e eu vi pessoas que também foram criadas naquele ciclo que tomaram essa decisão, que decidiram, né, estudar à noite para trabalhar durante o dia, e não que seja errado, tá? Em nome de Jesus, não é errado, mas vamos continuar ali no equilíbrio das coisas. Cada um com a sua realidade, né? Cada um com a sua... Muito bem, cada um com a sua realidade. Mas eu não queria, sabe? Aí eu falei, vai virar o ano aí, aí eu me decidi, eu falei, eu vou, tô me vendo, né? Mesmo já tendo experiência com pessoas que acabaram, né, pendando um pouco para um lado ruim da coisa através disso e tudo mais. Eu falei, olha, vou dar as caras. Só que aí eu me senti muito incomodado, eu fiquei acho que 2 semanas estudando à noite. Falei, mano, não dá. Eu sentia o Espírito Santo me incomodando, falando, poxa vida, velho, vamos colocar a coisa no seu lugar, vamos? Eclesiastes capítulo 3? Bora? Falei, bora, beleza. Tornei a cidade de manhã e tal, eu tranquilo estudando, e eu pedi, eu nunca fui de implorar, meu Deus, me dá aí, eu fui de falar de poucas palavras com Deus, prepara pra mim um emprego, senhor, que tá difícil, eu tô procurando, mas... Tá difícil arranjar alguma coisa, meio período aí, que me ofereça algo minimamente bom, minimamente mesmo bom. Tá difícil, senhor, arrumar um período, um serviço meio período aí. E aí eu dava aula para um rapaz, e através de outras experiências também muito boas que podemos contar outro dia. Ele vai voltar, galera. Quem sabe, se vai voltar, né, produção? Aí estávamos dando aula e no final da aula ele virou pra mim e ele falou, querido, vamos orar? Ele puxava assim uma oração, eu falei, vamos orar, varão, bora orar. Ele virou assim, chorando e tal, ele foi guiado a orar sobre a minha vida, né? E aí ele pôs a mão sobre mim, começou a orar sobre mim, e no final da oração ele virou pra mim e falou, olha, o que você pediu pra Deus tá pra chegar. E eu nunca ouvi isso na minha vida, fora aquele momento. Sim. Nunca ouvi, tá pra chegar. Aí eu pensei, na hora eu pensei, tá pra chegar o que eu pedi pra Deus. É o tempo de Deus, né? Então acho que vai demorar um pouquinho, né? Na minha cabeça. Aí ele ainda essa semana. Aí eu, opa! Foi mais fundo. Opa! Aí ele continua falando, do jeitinho que você pediu. Eu falei, meu Deus, Jesus ouve mesmo as minhas orações? E dito e feito, chegou. Ainda naquela semana eu recebi a proposta, o convite, do jeitinho que eu queria, atrás de um computador, um meio período com arzinho condicionado, porque nós é chique. Mano, a coisa mais deliciosa do mundo. E aquilo dali, foi uma porta escancarada de Deus, assim, pra minha vida. Que traz paz, né? Que traz paz. E eu vivi coisas naquela empresa que, sabe o que é você chegar no RH e a menina falar, olha, eu orei pra Deus colocar alguém como você aqui dentro?
e Deus me revelou você. Nossa, Sabe o que é isso? Meu Deus! Eu tava lá no Instagram, olhando, eu vi um story seu e eu senti no espírito. É ele, chama ele. Meu Deus. Me chamou, eu fui, eu falei, é Deus, sabe? E eu entendo que se eu não tivesse renunciado, com certeza Deus não teria me abençoado. A renúncia, ela é um presságio da bênção de Deus. Então, se eu posso dar um conselho para os jovens, renunciem entendendo Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. E se seu espírito, né, o espírito que comunica com Deus, né, que entende e discerne as coisas que são do Espírito de Deus, não se encontra em paz naquilo que você está vivendo ou nas escolhas que você está tomando, mesmo que seja aos seus olhos bom, sabe? Entenda e faça a vontade de Deus. A Bíblia vai falar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas aí eu vou terminar com uma questão aqui bem simples. Boa, perfeita e agradável, boa para quem? Porque a vontade de Deus muitas das vezes nos incomoda. É isso. Para ser bem sincero. Muitas das vezes nos incomoda, nos tira do conforto. A vontade de Deus é que eu faça isso, mas eu não quero fazer, mas é a vontade de Deus. Entenda que ela é boa, perfeita e agradável. Não aos nossos olhos, não agora, mas ao amanhã, porque você não está lá, ele está. Uau! Né? Então, se eu posso deixar um conselho, é esse. Entenda que a vontade de Deus, ainda que nos tire da zona de conforto, ainda que renuncie. Entendendo Eclesiastes capítulo 3. É isso, gente. Eu acho que ninguém queria sair dessa conversa. Com certeza. Muito bom, foi muito bom, assim, muito edificante de fato. Isaac, muito obrigado. Foi aquilo que nós falamos no começo, você realmente virou um amigo pra gente, então muito obrigado. Ninguém acredita que ele tem 19 anos pela tua bagagem. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza vai vir mais vezes, eu acho que o pessoal vai gostar. Galera, coloquem aí se vocês querem que ele volte. Que Deus abençoe, que a sua caminhada, que você tenha agenda para tocar comigo. É só a gente deixar gravado, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração. E é isso, gente. Obrigado por vocês terem ficado até aqui conosco. Foi muito bom ter vocês aqui conosco nessa troca, nessa conversa, que eu tenho certeza que você sairá edificado, que você aprenderá um pouco mais. Esse é o nosso intuito. Não é sobre termos fama, mas é sobre a gente ter trocas e sermos edificados. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau!